professor Alan Maia, com a aula de química de vocês, onde vamos observar e vamos dar continuidade às cadeias carbônicas e os hidrocarbonetos. Na aula de hoje, vamos começar a falar um pouco sobre as cadeias ramificadas. É um dos assuntos mais cobrados e é um dos assuntos mais importantes para o exame que vocês vão enfrentar futuramente. Cadeias ramificadas. O que é que eu posso falar de cadeias ramificadas a vocês? Devemos, inicialmente, conhecer o que vem a ser um grupo substituinte. Que esse grupo substituinte, ele é conhecido como radical. Então, quando a gente fala de uma cadeia ramificada, vamos falar exatamente sobre o grupo substituinte, que esse grupo é o radical. Grupo substituinte é qualquer grupo de átomos que apareça com frequência nas moléculas. Então, é qualquer grupo de átomos que apareça com frequência nas moléculas. A nomenclatura dos grupos substituintes segue a seguinte regra. Então, tudo na química, a gente tem a regra. Você não pode fugir dessa regra. Essa regra, ela é muito importante para vocês resolverem qualquer exame envolvendo a disciplina de química orgânica, no caso de nomenclatura das cadeias carbônicas. Então, a regra é o seguinte: você vai ter o prefixo, que esse prefixo vai ser relacionado à quantidade de carbono. Você vai ter o quê? O sufixo, que ele pode ser íon ou ele pode ser ilá. Então, temos dois sufixos. Ou ele vai ser íon ou ele vai ser ilá. Então, H3C, como eu disse a vocês, o primeiro ponto é o prefixo. Então, aqui eu tenho um átomo de carbono. Se aqui eu tenho um átomo de carbono, eu já sei que o prefixo é MET, que a gente tem a tabela das aulas anteriores. Então, eu tenho MET. Mas sendo que o H3C e a ligação, você vai ter o radical chamado metil. Ou ele pode ser chamado metilá. Então, galera, presta bem atenção. Falar em radical, você não vai ter mais aquela situação metano, propano, butano. Quando a gente passa a falar de radical, você tem um prefixo na quantidade de carbono e você vai ter um sufixo. Ele pode ser o metil ou ele pode ser chamado de metila. H3C, CH2. Se liga aqui rapidinho. Quantos átomos de carbono eu tenho? Eu tenho 2. Se eu tenho 2 átomos de carbono, eu já sei que o prefixo ele é et. Mas sendo que não é etano, não é eteno e não é etino. Se eu tenho 2 átomos de carbono com o prefixo et, eu tenho que colocar o sufixo. Ou o sufixo vai ser io, ou o sufixo vai ser ila. Então vai virar o quê? Etil ou etila. Por que etil? Porque eu tenho apenas 2 átomos de carbono. Outros radicais substituintes importantes. Quando eu falo importantes, o mais comum nas cadeias carbônicas é vir esses 2 primeiros radicais. Ou o radical chamado de metil ou metila, ou radical conhecido por etil
ou etila. Então, esses dois radicais aqui são os radicais mais comuns a aparecer em provas de vestibulares. Ele usa muito tanto o metil quanto o etila. Mas, fora esses dois, que são os mais comuns, vamos encontrar outros radicais. Por exemplo, outros radicais substituintes importantes. Eu tenho 1, 2, 3. Se eu tenho 3, eu vou ter o seguinte: H3C, CH, CH3. Aqui eu tinha um hidrogênio, mas sendo que esse hidrogênio ele foi o quê? Retirado. Se esse hidrogênio ele foi retirado, eu tenho aqui o radical formado. Se aqui eu tenho esse radical formado, eu tenho quantos carbonos? 1, 2, 3. Se eu tenho 3 átomos de carbono, eu já sei que o prefixo dele é próprio. Então aqui eu vou ter um radical chamado de quê? Propil. Por que propil? Eu tenho 1, eu tenho 2 e eu tenho 3. Se eu tenho 3 átomos de carbono, prefixo próprio, mas a terminação, o sufixo final, ou ele vai ser il, ou ele vai ser ila. Então eu tenho ou propil ou propila. Então quando eu tenho 3 átomos de carbono, é próprio. Se eu tenho 2 átomos de carbono, é et. Se eu tenho 1 átomo de carbono, é met. Então, metil, etil e propil, ele é muito comum vir nos exames que vocês vão enfrentar. Eu tenho aqui 1, 2, 3. Também eu tenho propil. Mas tem um detalhe. Propil é com 3 átomos de carbono, mas eu posso ter ou propil ou isopropil. Qual é a diferença do propil para o isopropil? Quando eu tenho essa palavrinha aqui, iso, significa que o radical ele está sendo formado em um carbono secundário. Se ele está sendo formado em um carbono secundário, eu tenho o iso. Propil, 1, 2, 3. Aqui é apenas propil. Quando ele é apenas propil, porque o radical ele está sendo formado no carbono primário, no final da cadeia. Se ele está sendo formado no final da cadeia, eu tenho apenas propil. Se ele está sendo formado em um carbono secundário, eu tenho o isopropil. Aqui, 1, 2, 3, 4. Se eu tenho 4, eu já sei que o prefixo dele é but. Ou ele pode ser butil, ou ele pode ser butila. Vamos ver onde vai ser a retirada. Retirou exatamente nesse ponto aqui. Se ele está sendo retirado nesse ponto, eu tenho o que a gente chama butil. Retirou aqui, eu tenho esse ponto aqui e eu tenho esse ponto aqui. Qual será o nome desse radical? Eu já sei que eu tenho 4 átomos de carbono. Se eu tenho 4 átomos de carbono, o prefixo dele é but. Se o prefixo dele aqui é but, eu já digo que ele é butil. Mas sendo que a gente tem que saber se ele é isobutil, se ele é N-butil ou se ele vai ser termibutil. Nesse primeiro ponto aqui, então o butil ele pode se apresentar de 4 formas. Eu tenho esse primeiro ponto,
eu tenho esse segundo ponto, terceiro ponto e o quarto ponto. Um detalhe importante: o butil ele pode ser apenas butil ou butila, ele pode ser isobutil ou isobutila, termibutil, e aqui eu tenho um carbono quaternário. Vamos ver agora qual é o nome de cada composto. O primeiro aqui eu tenho sec-butil. Quando eu falo sec-butil, por que sec-butil? Porque o radical ele está sendo formado num carbono secundário. Esse carbono aqui, ele é um carbono secundário. Se ele é um carbono secundário, eu já tenho o sec-butil. Esse aqui eu tenho N-butil, porque o radical ele está sendo formado no carbono primário. Esse aqui, isobutil. E esse último aqui, tec-butil. Por que isobutil aqui também? Por que aqui tec-butil? Aqui, gente, aqui eu poderia ter o hidrogênio, mas tem um detalhe importante aqui. Veja só, a cadeia gigantesca, onde eu tenho 4 átomos de carbono. Aqui eu tenho carbono secundário. Aqui eu também tenho carbono secundário. Por que eu tenho um carbono secundário aqui? Esse carbono vira o isobutil. Aqui N-butil porque é primário, e esse aqui é o tec-butil, porque eu tenho esse carbono e esse carbono aqui. Tec-butil, esse carbono aqui é um carbono terciário. Então eu tenho 3 tipos de butil: isobutil, tec-butil e N-butil. Então, sec-butil, N-butil, isobutil e tec-butil. Cuidado com esse prefixo do butil. Recapitulando aqui: primeiro, metil. Segundo, etil. Esses dois aqui são os mais comuns em prova de vestibulares. Depois vem o que a gente chama de propil. E ele também pode ser isopropil. E por último, eu tenho o butil. Que esse butil, ele pode ser N-butil, ele pode ser sec-butil, ele pode ser isobutil e ele pode ser tec-butil. Então, cuidado nessa parte de butil. Sec-butil, carbono secundário. O radical dele foi formado no carbono secundário. N-butil, ele é composto e a radical dele foi formado no carbono primário. Isobutil, 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Perfeito. Eu já sei que ele é but, mas tem um detalhe muito importante aqui. Isobutil, porque o radical dele foi formado no carbono primário, mas sendo que ele apresenta 4 carbonos, então ele vira isobutil. Tec-butil, eu tenho aqui o
que eu chamo de carbono terciário. Se aqui eu chamo de carbono terciário, eu coloco terra. Muita calma nessa hora, tenha muito cuidado nesse ponto aqui. Sec-butil, terc-butil. Sec-butil, carbono secundário. Terc-butil, carbono terciário. Mas aqui é o detalhe. Isso aqui é uma bomba, isso aqui é muito importante. Você tem que saber o que é o isobutil. Isobutil é o seguinte: a ramificação dele vai surgir exatamente nesse carbono primário. Mas eu tenho quantos átomos de carbono? 4. Então tem que se ligar nisso aqui. O que é metil, o que é etil, propil, isopropil e o butil. Já o butil, ele apresenta 4 tipos. 4 cadeias vão ser apresentadas. Já vimos metil, etil, propil e o butil. Outros radicais importantes. Fenil. Vocês sabem que isso aqui é um fenol. Aqui eu tenho o radical dele, fenil. O outro, benzil. Por que benzil? Porque isso aqui é um benzeno. Qual é a diferença de fenol para benzeno? Olha para aqui. Benzeno é isso aqui. Benzeno, ele forma isso aqui. Fenol, ele forma exatamente isso aqui, ó. Então isso aqui é um fenol, isso aqui é um benzeno. A diferença principal do fenil para o benzil, aqui deveria ter o OH, mas ele foi retirado. E aqui eu tenho um hidrocarboneto juntamente com uma cadeia aromática. Por isso que aqui eu chamo de benzil e aqui eu chamo de fenil. Ortoluil, orto, e aqui eu digo que é um toluil, porque eu tenho CH3. M-toluil, aqui era O, aqui é o M, o radicalzinho aqui. E aqui eu tenho o paratoluil. O alfa-naftil e o beta-naftil. Calma aqui, vamos detalhar muito bem esses radicais. Quando for cadeia aberta, vamos ter metil, etil, propil e o butil. Quando eu passo para a cadeia aromática, ele já tem um detalhe importante. Aqui eu tenho fenil, aqui eu tenho benzil. Aqui é o seguinte: orto, para, orto, para e o meta. Quando a gente fala de cadeia aromática, ele tem esse detalhezinho aqui. Ele pode ser orto, ele pode ser para e ele pode ser o meta. Então, quando eu coloco aqui o radical sendo formado exatamente nessa região aqui, eu tenho ortotoluil. Quando eu tenho o radical formado exatamente aqui, eu tenho o metatoluil. E quando eu tenho o radical sendo formado aqui, eu tenho o paratoluil. Então, quando eu falo em radicais aromáticos, eu tenho o fenil, benzil e o toluil. Mas o toluil ele pode ser orto, meta e o para. Quando eu tenho dois anéis aromáticos, eu tenho o alfa-naftil, quando o radical fica aqui. Quando eu tenho beta, é exatamente aqui. Então, galera, esses radicais aqui, que são os radicais aromáticos, ele é muito importante.
o que pode ser cobrado para vocês no exame futuramente: fenil e benzil. Esses dois aqui ele é muito cobrado em provas, mas outros que a banca gosta de cobrar de vocês é esse ponto aqui, ó, o órtão, o para e o meta. Uma dica que eu deixo para vocês: observe exatamente onde está acontecendo a formação do radical. Quando você observar onde está acontecendo a formação do radical, você vai para a tabela. E quando você chega na tabela, você acha a resposta. Ok? Vamos passar agora para a cadeia principal. Para a gente dar nome ao composto, temos que achar a cadeia principal. O que é a cadeia principal? É aquela onde existe a maior quantidade de átomos de carbono. Então eu tenho aqui essa cadeia aqui gigantesca. Vamos encontrar a cadeia principal dela. Então a cadeia principal é exatamente essa aqui, onde eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Mas tem um detalhe, gente. Presta bem atenção aqui. Eu tenho um radical, eu tenho outro radical e eu tenho outro radical. Eu já sei o nome desses radicais. Esse radical aqui e este radical aqui, eu chamo ele de metil. Aqui eu chamo ele de metil. E esse radical aqui, eu chamo de etil. Agora, eu vou dar o nome da cadeia. Eu começo a contar onde está mais próximo à ramificação. Então, eu vou começar a contar daqui. Tem aluno que ele conta aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas tem um detalhe: não se pode contar assim. Por quê? Porque no carbono 5 é que eu tenho os radicais. Mas se eu começar a contar aqui: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, no carbono 2, eu tenho os radicais. Então, a contagem, cuidado, a contagem da cadeia principal ocorre onde estiver mais próximo à ramificação ou à saturação da cadeia. Muito cuidado nisso. A contagem da cadeia principal ocorre onde estiver mais próximo da ramificação ou da saturação da cadeia. Como é o nome desse composto? Como é o nome desse composto que a gente pode ter? Daqui a pouco a gente vai ver o nome dos compostos. Aqui, quem é a cadeia principal? Por que eu não posso fazer assim? Porque a saturação da cadeia ficaria de fora. E nunca pode ficar de fora nem uma saturação. A saturação, ela tem que estar na cadeia principal. Quantos átomos de carbono eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se eu fizesse assim, daria 9 átomos de carbono. Mas tem um detalhe: se eu fizesse desse jeito, a saturação da cadeia ficaria de fora. E ela não pode ficar de fora. Ela tem que estar dentro da cadeia principal. Cadeia principal aqui: 1,
1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a cadeia principal ela faz isso, olha. Aqui tem a maior quantidade de átomos de carbono. E aqui eu tenho radical, e aqui eu tenho radical. Aqui eu tenho radical, e aqui eu tenho radical, radical aqui também. Aqui eu tenho 7 átomos de carbono. Os grupos que não pertencem à cadeia principal são os radicais, como eu mostrei agora a vocês. Radical, radical, radical. Etil, metil e metil. Radical etil, radical metil, radical metil. Um detalhe, a cadeia principal deve ser numerada a partir da extremidade mais próxima da característica mais importante do composto. Insaturação é maior do que o radical. Então agora a gente vai dar a numeração da cadeia principal. Quem é o carbono número 1? Quem é o número 2? Número 3? Número 4? 5, 6, 7 e 8. Se eu começar a contar daqui, esse carbono aqui, que está sendo 2, ele passa a ser o 7. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, se eu começar a contar daqui para aqui, esse carbono aqui, que no caso está sendo 2, ele passa a ser o 7. Mas um detalhe que eu digo sempre a vocês, e eu falo sempre aos alunos: comece a contar onde estiver mais próximo da saturação da cadeia. Se a gente for começar a contar onde está mais próximo da saturação da cadeia, eu tenho carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, 5, 6, 7, 8. Vamos resolver aqui essa atividade. Quantos átomos de carbono possui a cadeia principal da molécula representada abaixo? Eu tenho essa cadeia aqui gigantesca. E eu quero achar quantos átomos de carbono possui. Então vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, é 6 ou é 7? Então, lembre-se, cadeia principal é a cadeia que tem a maior quantidade de átomo de carbono. Então, qual é a cadeia principal aqui? Eu tenho exatamente essa daqui, ó, onde eu vou ter 7 átomos de carbono. Isso daqui é um radical, outro radical, outro radical, outro e outro radical. Então, a alternativa da questão, 7 átomos de carbono. Cadeia principal, maior quantidade de átomos de carbono. Agora vamos dar o nome. Primeiro ponto que eu passei para vocês foi para que vocês entendessem o que vem a ser a cadeia principal. Agora eu vou misturar a cadeia principal com o nome do composto. Então, nomenclatura. Eu tenho aqui essa cadeia gigantesca. Primeiro ponto para você dar a nomenclatura. Determine a cadeia principal. Isso aqui é muito importante. Isso aqui são espaços para que a gente possa chegar ao nome do composto.
Nesse composto aqui, primeiro detalhe, determinar a cadeia principal. Cadeia principal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 átomos de carbono. Numerar os carbonos da cadeia principal. Vou começar a numerar os carbonos da cadeia principal. Para numerar os carbonos da cadeia principal, você tem que começar a partir da saturação da cadeia ou começar próximo aos radicais da cadeia. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se eu começar aqui, 1, 2, 3. Então esse carbono aqui é o carbono de número 3. Esse carbono aqui é o carbono de número 4. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se eu começasse aqui, como eu falei a vocês, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, se eu começasse daqui para aqui, ficaria radical no carbono 4 e radical no carbono 5. Como eu estou começando daqui para aqui, o radical está no carbono 3 e o radical está no carbono 4. Depois de numerar a cadeia, o que é que a gente vai observar agora? Nomes dos substituintes precedidos do número do carbono que se encontra ligado em ordem alfabética. Quando eu falo substituinte, eu estou falando do radical. Então, que radical é esse aqui? Eu tenho um radical metil. Que radical é esse aqui? Etil. Você tem que colocar o nome de acordo à ordem alfabética. Quem vem primeiro? Etil ou metil? Etil. Então, o nome desse composto vai ser qual? Eu tenho como nome de composto exatamente o que? 3-metil, 4-etil. Eu já sei que no carbono 3 eu tenho um radical metil. E no carbono 4 eu tenho um radical etil. Então, 3-metil, 4-etil. Agora vem o ponto principal. Vamos dar o nome do composto. Quantos carbonos eu tenho? 7. Então, se eu tenho 7 carbonos, eu já sei que ele é hepte. Ligação simples. Hidrocarboneto O. Então, eu sei que eu tenho um heptano. Então, vai virar o que aqui? Se eu tenho 4-etil, 3-metil, o nome do composto vai ser 4-etil, 3-metil, heptano. 4-etil, 3-metil, heptano. Então, o nome do composto vai ser o seguinte: carbono 4, eu tenho etil, então vai ficar 4-etil, 3-metil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hepte. Ligação simples. Hidrocarboneto O. Então, 4-etil, 3-metil, heptano. Então, essa cadeia carbônica aqui, esse hidrocarboneto, ele é um 4-etil, 3-metil, heptano. Por que 4-etil? Carbono 4, eu tenho radical etil. Carbono 3, eu tenho radical metil. Hepte, 7 carbonos. Ligação simples. O, hidrocarboneto. Então, esse composto é um 4-etil, 3-metil, heptano. Vamos para esse outro exemplo aqui.
principal. Cadeia principal é exatamente essa daqui. Cadeia principal é exatamente essa daqui. Por que essa? Por causa da saturação. Tem aluno que faz isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beleza, eu tenho 9. E aqui é assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8. E agora? Mas eu disse a vocês o seguinte. Coloque a saturação na cadeia principal. Se eu fizer assim, a saturação fica de fora. E a saturação da cadeia nunca pode ficar de fora na cadeia principal. Então, quantos carbonos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Vamos agora identificar os radicais. Então eu tenho aqui, ó, um radical, outro radical, outro radical. Que radical são esses? Metil, metil, e eu tenho um radical etil. Contar os carbonos, sempre inicie próximo à saturação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos agora dar o nome do composto. Opa, eu tenho uma dupla ligação. Se eu tenho uma dupla ligação, eu já sei que ele pertence ao grupo alceno. Se ele pertence ao grupo alceno, eu tenho N. Agora a gente vai dar nome ao composto. Carbono 2, eu tenho etil. Carbono 3, eu tenho metil. Carbono 7, eu tenho metil. O nome do composto aqui vai ficar o seguinte: 2 etil, 3, 7 dimetil. Por que dimetil? Porque eu tenho 2 radical metil. No carbono 3 eu tenho 1 e no carbono 7 eu tenho outro. 3, 7 de metil. Agora eu tenho quantos carbonos? 8. Oct. Mas eu tenho ligação dupla. Alceno. Então eu tenho N. Hidrocarboneto. Então o nome desse composto, 2 etil, 3, 7 dimetil octeno. Cuidado, a saturação da cadeia, ela é muito importante. Quando eu tenho uma dupla, eu já sei que pertence ao grupo dos alceno. Se ele pertence ao grupo dos alcenos, ele é N. No primeiro exemplo, eu apresentei alcano. Ligações, sim. Então, eu tenho aqui, ó, no carbono 5, eu tenho radical metil. No carbono 3, eu tenho radical metil. No carbono 2, eu tenho radical etil. Então, eu vou ficar com 2 etil, 3, 5 dimetil octeno. Uma falha minha que eu tinha colocado 7. Então, galera do terceiro ano, a nossa aula de hoje foi para finalizar a parte de hidrocarboneto, onde o ponto principal da aula de hoje, como dica de estudo para vocês, é a seguinte: observem os radicais. Os radicais são muito importantes na prova do Enem, onde você vai ter o radical etil, onde você vai ter o radical metil, propil e o butil. Observe que o butil, ele vai ter 4 tipos, onde você vai ter sec-butil, tert-butil, isobutil e o N-butil. Falei também dos aromáticos, onde você vai ter o fenil e você vai ter o benzil. Um ponto principal é para o orto,
para e o meta-tolueno. Cuidado nesses radicais. Em seguida, como dica de estudo para vocês, é dar nome ao composto da cadeia, onde você vai ter que encontrar a cadeia principal, lembrando, é a que tem a maior quantidade de átomos de carbono. Você vai ter também os radicais. Identifique os radicais. Quando você identificar os radicais, você acha o nome da cadeia principal. Numere os carbonos e você finaliza a nomenclatura. No mais, até a nossa próxima aula e um grande abraço para vocês.